Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início, Alfredo, a mais um episódio para Bônus do Podcast. Alfredo, olha, eu vou dizer uma coisa para você, sinceramente. Eu pensei, Alfredo, que o nosso episódio passado, nos 144 mil, nós íamos ter uns 2 programas. Mas, Alfredo, a resposta dos 144 mil é simples e clara como essa luz que nos ilumina. Muito, muito claro, né? Se você ainda não viu o episódio ainda dos 144 mil, ó, clica lá, se inscreva no canal. Nós estamos no YouTube, estamos no Instagram, no Facebook, tá bom? Estamos na radioaibotambém.com, lá do Japão, comunidade brasileira radicada lá no nosso querido Japão, tá bom? Então acompanhe o nosso episódio de hoje. Quem é essa turma, Alfredo? Você viu aí o que o meu amigo Leonan fez? Bonito, lá de Brasília, lá do Setopê Sul. Leonan, tamo junto, um grande abraço. Obrigado. Tá? Obrigado pelo seu trabalho. Eles vieram da grande tribulação. Eles quem? Tá? O que eles fizeram? O que eles estavam fazendo lá para chegar nesse ponto aqui com essas roupas, né? Rapaz, olha só, Alfredo, forte isso aqui, hein? Muito forte. Então hoje nós estaremos falando sobre esse episódio. Semana passada foi os 144 mil e hoje eles vieram da grande tribulação. Alfredo, nós estamos aí entre o 6º e o 7º selo, capítulo 7. Ele entrou aí entre o 6 e o 8 para falar de duas coisas, dos 144 mil e a visão desse pessoal aqui. E nós vamos saber agora quem são eles. Perfeito. Então vamos lá. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade então no capítulo 7 do livro de Apocalipse, no versículo 9. E onde o apóstolo João terá a visão de algumas pessoas que também são chamadas de mártires. A palavra mártir vem do grego, que significa testemunha. Testemunha no grego é mártir, aquele que deu testemunho, que testemunhou, o mártir. Né? Sim. E no versículo 9 do capítulo 7, o apóstolo João começa dizendo assim: depois destas coisas, olhei e vi. Era sempre olhando, vendo e escrevendo, né? Uhum. Uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Ok. Então, Interessante, né? olha só. Veja que no episódio passado, nós tínhamos falado de um grupo de pessoas que era 144 mil, de 12 mil de cada tribo de Israel. Aqui, João viu uma grande multidão que ninguém podia contar, mas aqui não é de Israel. Aqui ele fala de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então aqui não tem nada a ver com Israel, esse povo aqui. Não são israelitas. Ok. Não são judeus nem são israelitas. E diz que aí ele diz assim: eles estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, perante Jesus Cristo, trajando compridas vestes brancas e tinham palmas na mão. Palmas. Que é um símbolo de vitória, de paz, de reino, né? Palmas. Lembra Dia de Ramos lá? quando Jesus entra no domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém, eles cortavam palmas, colocavam no caminho, proclamando que Jesus é o rei, né? Ok. Esse é o rei de Israel, esse é o Messias, Então, eis esse é um aí sinal, então. o teu rei. Aqui eles estavam com palmas na mão, Mesma coisa. diante de quem? Do Cordeiro, diante de Jesus Cristo, dizendo, ele é o rei. Nós o reconhecemos Nós como tal. reconhecemos como rei, assim como o povo de Israel, no domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém, eles estão com palmas na mão, estão cantando Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nos mais altos céus, salva-nos Deus nos mais altos céus. Sim. Aqui eles estão com palmas na mão. E aqui não é é? a mesma coisa. A mesma coisa. E aí eles dizem assim, clamavam com grande voz. Imagine toda essa multidão Um coral aí. Forte. dizendo assim, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, e a Jesus Cristo.
todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo. Então veja, a imagem é assim. Rapaz. Quando João olha, João vê essa multidão de todas as tribos, línguas e nações assim, com palmas na mão, diante de Deus, do Pai Todo-Poderoso e de Jesus Cristo. Sim. Não é? Dizendo salvação ao nosso Deus e ao Cordeiro. E aí diz que todos os anjos Estavam de pé também. Agora imagina que são miríades e miríades de anjos. Imagina essa multidão, né? Estavam de pé em volta do trono, dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. E essa multidão de anjos E adoravam a de Deus. volta estavam em pé. E aí, o que eles fizeram? Prostraram-se. Olha só. Prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Imagina essa multidão de anjos Sim. caindo com o rosto em terra. Em terra não, no céu, né? Caindo Sim. com o rosto assim diante do seu rosto para adorar a Deus. Isso é uma visão, Sim. é Poderosa. uma hein? visão linda, uma visão maravilhosa. Eu tô até cansado. Ele tá assim, ele olha e de repente ele vê isso acontecendo. E aí diz assim, dizendo, amém, quer dizer sim, assim seja. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Amém. Então aqui a igreja toma todas essas palavras, esse modo de adoração, Sim. a igreja usa Sim. porque é assim que é usado no céu. Ah, tá. Ok. Uhum. Né? Então, da onde nós tiramos a nossa liturgia? Quando nós dizemos amém, é porque os anjos dizem amém. Quando nós cantamos louvor e damos glória ao nosso Deus, Ação de graças. ação né? de graças, né? Sabedoria, honra, poder, tudo isso se faz no céu. Ah, ok. Né? E aí dizem amém. Então, Muito bem. Agora, um sim. dos 24 anciãos, lembra? Os 4 seres viventes, 24 anciãos. Um desses 24 anciãos me perguntou para o João. João tá vendo, João tá olhando tudo isso e eu fico imaginando a cara de João. Você sabe aquela assim... João olhando isso, aquela, assustado, fica assim, Eles fazem umas extasiado. perguntas pra João, que brincadeira, Não é? né? Lá no episódio passado foi feito aí, né? Ó. Quem são os 140... Ah, não, tu sabes. Quer dizer, olha, meu amigo, sinto muito, mas eu não sei o que dizer. Você tá perguntando, mas então tá bom, eu sei que você não sabe, então eu vou te responder aqui. Mesma coisa, Ele diz, rapaz. olha, então um dos anciãos me perguntou, Mesma coisa. esses que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram? Olha a Pronto. pergunta que Rapaz, faz pro João. Já pensou se fizesse essa pergunta pra você? O que você ia responder? Fala pra mim. Imaginou que é se a gente imaginar a forma desse ancião que fica próximo do trono de Deus, Ei, Deus. você veja que Moisés, ele sobe no monte para falar com Deus, Sim. e quando ele desce, o rosto dele brilhava. Sei, você imagina. E ele tinha que pôr um véu no rosto, porque o povo falava, não dá para olhar para o rosto de Moisés. Aham. Você imagina esse ancião que está ali diante do trono de Deus. Tá. Esse ancião chega para João. E pergunta, o que eu vou te falar? João, quem que são esses daí que estão vestidos de branco aí? De onde eles vieram? Ai. Pronto. Pô, meu João amigo. olha e fala... Tu sabes? A resposta de João é justamente essa. Ele olha e fala assim... Respondi, Senhor, tu o sabes. Ok, então pronto. O senhor que sabe, porque eu não sei, não tenho a mínima ideia de quem são esses, né? João já tinha visto Não, meu, que tá brincadeira. querubim, já tinha visto anjo, ancião, já tinha visto tanta coisa, cavalo. Rapaz, de tudo quanto é cor, branco, preto, Tudo. verde, vermelho. Né? Aí vem alguém e fala e pergunta, fala- pergunta, rapaz, ô, essa João, turma que tá chegando aí, quem é? Quem são esses daí, João? Sinto muito, mas... E eu falo, olha, Senhor, tu não. sabes. Disse-me ele, Pronto. estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, Uau. Rapaz. estes que João viu, veja que João está no céu, João é a igreja, não é? Sim. Agora, esses daqui vieram da onde? Vieram da grande tribulação. E não são judeus. E também não são igreja. São mártires. Então,
Veja que no episódio passado nós falamos do ministério dos 144 mil. Ok. Que é pregar o evangelho do reino como testemunha a todas as nações da terra. Sim. Então, na tribulação, muitas pessoas que ouvirem este evangelho, que lembrarem daquilo que a igreja pregou, que verem a profecia se cumprindo, muitas pessoas vão se decidir por Cristo. E aí nós vamos ver mais para frente que a perseguição será ferrenha contra Israel e contra aqueles que não receberam a marca da besta. Vamos ver lá na frente. Exatamente. Não adoraram a besta nem receberam a sua marca. Essas pessoas serão mortas. Por isso que fala, aquele que tiver que ir para a espada, que vá. Aquele que for para o exílio, que vá. Mas que não receba a marca da besta, não é? Então, essas pessoas aqui são pessoas que serão evangelizadas na tribulação, morrerão como testemunhas, como mártires. Eita, é uma multidão, hein, gente? Você vê que é uma multidão de toda a tribo, língua, nação que estão lá. E aí o ancião fala para ele, vieram da grande tribulação. Eita. E eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. A minha versão aqui fala alvejaram, lembra de alvejar? De alvejante, né? Que é o alvejante, né? O cloro, né? Que clareia, né? Clareia a roupa. Então, alvejaram a roupa no sangue do Cordeiro. Meu amigo. Rapaz, para acontecer isso aí, meu amigo, lavaram suas vestiduras, lavou, depois alvejou. No dando sangue do testemunho o negócio é poderoso. Do Cordeiro. Rapaz. Então, você veja, os que morrem testemunhando por causa do sangue do Cordeiro, testemunhando Cristo está vivo e o único rei, por isso que fala que é o evangelho do reino, porque nesse tempo o governador mundial será o anticristo. Então, algo parecido, uma amostra grátis já foi dado durante esses tempos, né? Então, quem não adorasse, por exemplo, nós falamos um pouco disso quando ainda estávamos nas parábolas, né? Quem não adorava os reis que se auto-intitulavam deuses, os imperadores, né? Domiciano queria ser Deus, né? Ele achava que ele era Deus. Então, quem não adorava o imperador era morto. Sim. Tinha até soldados, né? Que levantavam uma mão dizendo Ave César e a outra levantava Jesus Cristo que é o Senhor. Levantava outra mão dizendo Jesus Cristo é o Senhor, né? Sim. E um dos soldados romanos que foram mortos por causa do testemunho de Cristo é o que se conhece hoje por São Sebastião. Tá, ok. Sebastião, ele foi um mártir, soldado romano, que foi para Roma para morrer por Cristo. Ok. É porque não quis adotar Com certeza, entre aquela turma toda dos soldados, com certeza tinha gente que reconheceu. Reconheceu. Muitos soldados se convertiam na casa de César, tinha gente que tinha se convertido, né? Então, nesta época será um governo mundial, um governo que estará reinando em todo mundo e vai exigir, lembra que nós falamos, mas nós vamos falar mais com pormenores no capítulo 13 do livro de Apocalipse. Ali é onde o negócio, ali é o ápice mesmo. Ápice. Ali, ó, você vai subindo, quando chegar no capítulo 13, o negócio bomba mesmo. Então você vai ver ele se assentando no templo de Deus e exigindo adoração. Ó, eu sou Deus, agora me adore, né? Aí, os judeus, um costume que eles têm é de rasgar suas vestes, né? Quando eles estão em desespero, quando eles não concordam, né? Isso era um costume no Antigo Testamento, faziam muito isso. E o que acontece? Muitos que ouvirem vão dizer, não, eu não vou receber a marca da besta, porque estarão sendo evangelizados. Eles vão dizer, se eu recebo esta marca e adoro a besta, e adoro a sua imagem, eu vou para o lago que arde com fogo e enxofre para sempre. Não vão receber, serão perseguidos. E se forem pegos, já era. Serão mortos. Então eles aí. Então, esses são os que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Né? Okay. E João vê essa multidão lá no céu. E aí diz assim no versículo 15: por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Então, você veja que Jesus tinha dito assim, olha o que Jesus diz quando ele escreve nas cartas, como é maravilhoso. Esses detalhes, irmãos, é uma coisa bem, é uma bênção, né? Uma maravilha. A gente observar os detalhes que vão se desenrolando
na Bíblia, vão se desenrolando nos livros da Bíblia, você vai entendendo a nossa visão do reino, a nossa visão da salvação, a nossa visão de quem somos em Cristo, ela vai se abrindo e nós vamos vendo o nosso lugar. Veja que quando Jesus escreve as cartas para a igreja, ele diz assim, olha, ele vai dizendo, em cada carta ele vai dando, aquele que vencer será isso. Em um dos vencedores ele diz assim, ao que vencer se assentará no trono comigo, como eu me assentei com meu Pai, regerá as nações com cetro de ferro. Isso aqui é a igreja. Então, uau. Igreja se assentará no trono, regerá nações. Sim. Mártires servirão no templo. E pelo que você está vendo aqui, logo após aqui, gente, você que está me ouvindo, você que está nos assistindo, presta atenção no versículo 16 aqui, porque está sendo dito algo em relação a essas pessoas aqui, né? Se está sendo isso é porque aconteceu com eles e com certeza e muito, foi por isso que eles estão aqui. Uhum. Então o versículo 16 aqui é muito forte. Muito forte. Tá? Muito forte. Muito forte. Então ele diz, né? Então veja que esse é o galardão dele. Ele diz, ó, vocês servirão de dia e de noite no seu templo. Ok. Uhum. Esses não regem nações, servem no templo. Sim. E aí ele diz assim, e aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo, a sua tenda, sobre eles, guardará eles como sombra. E aí no versículo 16 diz... Aí o negócio, tá vendo aí? Isso, o que está sendo dito aqui, significa o que aconteceu. Aconteceu. Olha só, nunca mais terão fome. Porque, lembra que nós falamos no cavalo preto, no cavalo vermelho? Isso. Guerra, fome. Cavalos dois. Peste. E além disso, haverá no começo da tribulação a questão de quem não for marcado, meu amigo, não pode comprar e não pode vender. Então você vai num supermercado, sim, você não tem a marca. Então, meu amigo, pode voltar para trás. Você não tem comida. E aí você já viu, né? Não é? Passarão fome. É que tá aqui, ó. Nunca mais terão fome. Nunca mais terão sede. Uau. Serão privados de água. Eu chego a arrepiar aqui. Viu? Muitos serão jogados em cadeias, em prisões, sem comida e sem água. Nega, meu amigo. Não é? Quantos não foram mortos assim no cristão? Era jogado na cadeia e ficava lá. Esses não terão visita, né? Ou quem visitar vai estar correndo risco de vida também. Ficarão sem comida, sem bebida. Uau. Presos. Não é? Olha, continua aí. Olha aí, Alfredo. Escuta nem essa. Sol, nem calor algum cairá sobre eles. Que isso? Nós vamos ver que no livro do Apocalipse o calor do sol se aquecerá muito, acho que 7 vezes mais, se não me engano. Fogueira, aqui, gente, nós estamos falando aqui de, né? Olha só. Então, estarão expostos. Meu amigo, se você não tem a marca da besta, você não pode alugar uma casa. Você vai ter que morar na rua, debaixo de sol e de chuva. Alfredo. Aí diz assim, nem sol nem calor algum cairá sobre eles, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Uau! Então, esses que vieram da grande tribulação, meu amigo, eles passaram por uma tribulação muito grande, por um problema terrível, não é? Todas aquelas coisas que estão se desenvolvendo durante a tribulação, sim, né? Será terrível para os homens que não se converterem. Agora, os que se converterem irão morrer, irão sofrer perseguição. Está escrito aqui, como é que vai ser, né? Vai ser terrível. Fome, sede, fogo, calor e muita lágrima. Prisão, esses campos de concentração que a gente vê, né? Quem vai para a Alemanha e tem oportunidade de ir em Auschwitz. São os museus do Holocausto. Os museus do Holocausto, na Polônia também. E se você vê as coisas que aconteciam lá, eram coisas terríveis. Agora imagine nessa época, porque o anticristo, quando ele estiver reinando, ele vai estar reinando e quem estará regendo o governo dele é o próprio Satanás, que odeia a humanidade. É porque é a criação de Deus, né? Porque é a criação de Deus. Então, Satanás, ele odeia o ser humano. Satanás, essas maldades... Veja que a Bíblia diz que foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Então, ele odeia a humanidade. Então, imagine Satanás estando incorporado em um ser, em um homem,
que estará governando, exigindo adoração a ele, o que ele não fará com aqueles que não quiserem obedecê-lo? Né? Será muito terrível, será uma tribulação nunca vista, por isso que Jesus fala, nunca vista antes. Então, se passamos pelos imperadores romanos, se passamos pelo Mussolini, Hitler, Joseph Stalin, comunismo, União Soviética, passou por tudo isso. Veja que o comunismo matou no século passado mais de 200 milhões de pessoas. Sim. Foram mortas. Agora você imagina isso aqui. Sim. Você imagina isso? O que vai acontecer? Então, serão perseguições ferrenhas, terríveis, e eles passarão por problemas inimagináveis. E é por isso que quando essas poucas linhas aqui, né, são muito poucas linhas, né, para expressar tudo que aconteceu para essa grande multidão, né, de tribos, línguas e nações, né, estarem aqui. E veja, e tudo isso é debaixo de um jugo terrível. Então, por isso que quando João vê essa multidão, eles estão de vestes brancas e eles estão com palma na mão, porque estão dizendo, nós negamos o anticristo, nós reconhecemos o Cristo como rei. A palma está na mão deles. E morremos por causa disso. E tiveram as suas vestes lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. Muito bem. Olha, pessoal, você que está nos ouvindo aí, nós não sabemos quando, né, vai acontecer isso, né? Nós não sabemos, né? Mas vai acontecer. Vai. Tá? Olha só, nós não sabemos, mas vai acontecer. Então, como nós estamos aqui numa plantação, né? Jogando sementes, né? Amanhã a gente pode não estar aqui, mas nós temos filhos, nós temos netos, nós temos crianças que estão nascendo agora, nesse momento, né? Pelas estatísticas é dito que por dia se nascem 180 mil pessoas. Uau, né, no mundo, muita gente, no mundo atual, né? Então nós estamos falando de pessoas que estão sendo geradas, né, novos, né? E o que nós, como professores, como mestres, pessoas que ensinamos, né, o que a gente tem passado, então o que nós estamos fazendo aqui, trazendo a palavra, ensinando uma semente para que essa geração, essa ou as que estão por vir, que nós não sabemos quantas, né, como é que vai ser isso? Sabemos que não está muito longe, com certeza. Não, isso aí, né? Nós não sabemos quando, mas sabemos que não está tão distante assim. Então, que a gente possa fazer o nosso trabalho, continuar fazendo a mesma coisa. Desculpe. Fazendo o trabalho lá do semeador, né? Jogando a semente. O semeador saiu a semear. Você pode semear na vida de muitas pessoas. Através de quê? Através de uma palavra, através de uma mensagem, compartilhando esse episódio. Exatamente. Né? Mandando para as pessoas, né? Para as pessoas que você conhece, que não conhece. Faz aí um share aí, né? Para que mais pessoas possam entender, possam saber o que está acontecendo na história, né? Isso não aconteceu ainda, mas está escrito e isso aqui vai acontecer. Né, Alfredo? É muito importante porque irmãos, o pastor Juraci ele tem falado muito, principalmente na igreja, na nossa comunidade aqui. É uma comunidade pequena, mas uma comunidade que a gente procura. O pastor Juraci procura com muito zelo cuidar dessa comunidade para que seja uma comunidade sadia. E uma coisa que ele sempre fala sobre professor, e uma coisa que ele sempre fala: vocês, pais, são professores. Exatamente, né? Vocês estão ensinando seus filhos, e os seus filhos estão indo para o mundo, estão indo para a escola. Veja que Martim Lutero dizia assim, isso no tempo de Martim Lutero, ele dizia assim, as universidades de hoje estão da seguinte maneira: os seus filhos você manda para lá, para as escolas, para as universidades, obedientes e boas pessoas. Aí Martim Lutero falou assim, olha o jeito que eles voltam de lá. Eles estão falando de 500 anos 500 anos atrás, não é? Então, uma coisa que eu estava comentando com o pastor Juraci aqui antes da gente começar era: Jesus chama os discípulos e ele começa a ensinar eles, depois ele envia eles e diz assim: olha, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Brincadeira, hein, meu? Não é? Então, talvez o teu filho é uma ovelha sendo enviada no meio de lobos, mas você tem que ensinar ele a ser prudente como uma serpente, simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Okay. Né? Então, esse ensinamento que se dá ao seu filho, que se dá ao teu irmão, teu pai, tua mãe, aos nossos, né? Esse ensinamento, ele vai ficar,
Porque a palavra de Deus, ela é poderosa, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e chega a ponto de chegar na divisão da alma da pessoa, medulas. Ela chega ali e ela fica. A palavra de Deus, ela penetra. Não ensine para o teu filho religião. Não ensine para o teu filho algo que não é bíblico. Ensina a palavra de Deus. Diz, olha, a Bíblia diz isso e a Bíblia é verdadeira. Essa é a espada. Okay. Ela vai entrar lá e ela vai ficar lá. Amém. E aquilo que está dentro de nós é maior do que está no mundo. É isso aí, Alfredo. Pronto aí, ó. Nós já tivemos aí a palavra do Alfredo, né? Então, continue aí, ó, semeando aí. Semeia essa palavra, semeia o nosso episódio. Próximo episódio, nós estaremos aí entrando no 7º selo. Tá? Houve essa pausa no capítulo 7. Falamos na semana passada, episódio passado, sobre os 144 mil. Hoje falamos aí da turma que veio da grande tribulação, o que aconteceu com ele e o que eles estão fazendo, né? O que eles vão fazer, qual vai ser o trabalho que eles vão fazer. E agora, próximo episódio, nós vamos estar abrindo o 7º selo. Esteja atento aí, né, no nosso próximo episódio do Parabolando Podcast. Muito obrigado por você estar conosco e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.